Olá, queridos amigos, um bom dia a todos, né? Amigos do SEAC, por esse convite, a gente é profundamente grato, né? Especialmente ao Ailton, nosso querido companheiro, nosso querido confrade, e que a gente possa interagir a partir de agora uns minutinhos, né? De serenidade, de reflexão sobre aquilo que é o Evangelho no lar, né? Algo assim tão importante para a doutrina espírita. Olá, queridos irmãos, amigos que nos assistem nesse momento e aqueles que irão assistir depois. É com muita alegria que aqui estamos para trazer a vocês, compartilhar ensinamentos preciosos do Evangelho de Jesus. Essas lições que nos traz o alimento de que precisamos para fortalecer a nossa fé e trazer a esperança em dias melhores. Para tanto, precisamos de uma luz presente em nossa vida. E essa luz é o Evangelho de Jesus no nosso lar. Por isso, é muito importante que busquemos instalar na nossa casa, no nosso lar, essa luz. Que ela permaneça sempre acesa no nosso coração, na nossa vida. A partir daí, essas energias transmutam, né, para os lares vizinhos, para aqueles que estão precisando, né, sobretudo para aqueles espíritos sofredores, né, que sempre estão do nosso lado, para que eles sejam atendidos, sejam direcionados para o caminho do bem. Isso é muito importante, né? Talvez seja esse, talvez não, com certeza absoluta, que esse é o objetivo principal do Evangelho no lar, né? Vamos cantar uma musiquinha aqui que retrata bem que Jesus, né? Ele veio assim como essa luz assim dignificante, fortalecedora, para inundar os nossos corações. Para iniciarmos a nossa fala a respeito desse tema tão empolgante para os nossos corações, vamos apresentar uma canção que retrata muito bem Jesus junto conosco. É uma música da Ana Cláudia Bittencourt, né? Chama Plenitude. Ele veio como brisa inesperada, trazer suave aroma de paz. Ele veio como luz na madrugada, amenizar a sombra que jaz. Ele veio com seus lábios amorosos falar da nossa dor e fez ver que nada nos seria fácil, mas nos deixou o seu amor. E quem sou eu, um viajante no caminho, em luta interior, que quer sentir o chamado ecoando no som da palavra amor. Penas por plena de luz, pois meu coração descobriu Jesus. Plena, plena de luz, pois meu coração descobriu Jesus.
de paz. Ele veio como luz na madrugada, amenizar a sombra que jaz. Ele veio com seus lábios amorosos falar da nossa dor e fez ver que nada nos seria fácil, mas nos deixou o seu amor. Viajante no caminho, em luta interior, que quer sentir chamado ecoando no som da palavra amor. Plena, estou plena de luz, pois meu coração descobriu Jesus. Plena, plena de luz, pois meu coração descobriu Jesus. Com essas vibrações de muita paz, de muito amor, vamos fazer a nossa breve reflexão a respeito da importância do Evangelho no lar. E nesse momento, vamos pensar um pouco nos momentos difíceis que ainda estamos atravessando no nosso planeta, porque sabemos que o nosso planeta ainda é um mundo de provas e expiações, portanto, ainda há muita dor, sofrimento, muitas provas e expiações dolorosas. E também o nível de violência aumenta a cada dia. Parece que está tudo um caos, mas na verdade tudo está no controle de Deus, no controle divino. Nada escapa aos seus olhos amorosos. Mas mesmo assim, nós precisamos nos apegar em algo que possa nos fortalecer para esses momentos de transformação que a nossa Terra passa. Por isso, é muito importante que uma luz constante esteja no nosso lar, para que possa nos guiar, para que possa nos fortalecer, para que possa nos dar esperança em dias melhores. E essa luz, com certeza, é a implantação do Evangelho no nosso lar e também no nosso coração. Porque de nada adianta buscarmos realizar o Evangelho, estudando, lendo, e o nosso coração estar longe de sentir realmente o que Jesus fez aqui na Terra e o que Ele continua fazendo para nos assistir, para nos impulsionar ao nosso grande objetivo, que é a plenitude, que é a perfeição. Então, a violência parece aumentar a cada instante. E isso tem nos deixado isolados, tantas pessoas tristes, desesperançadas, né? Porque, apesar de estar passando por transformações, nos deparamos ainda com todo tipo de violência. Diariamente convivemos com situações de dor, de sofrimento, conforme já colocamos. E isso afeta o mundo inteiro. Não é só no nosso país, mas é o mundo inteiro que está passando por esses momentos difíceis, que é natural por causa das transformações que vêm ocorrendo, para que possamos viver um dia num mundo mais civilizado, mais feliz, mais amoroso, com mais solidariedade, onde reine de fato a fraternidade, aonde o bem impere. E esse mundo é um mundo de regeneração, do qual o nosso mundo passará um dia. Mas até chegar a esse momento, nós precisamos fortalecer a nossa fé e nos apegar cada vez mais
ao Evangelho de Jesus. Por isso que é importante, né, durante o culto do Evangelho, a gente fazer uma irradiação para o planeta, né? Para que se mude essa psicosfera, igual a Célia falou, dessa violência, dessa turbulência que está existindo. Imagina se todos fizessem o Evangelho no lar, essa psicosfera, como que não mudaria, né? Se transformaria assim num ambiente assim de muito amor, né? De muita fraternidade, de muita paz nos corações. Sabemos que cada país tem o seu cenário em relação às vivências, às violências, às aberrações que vemos diariamente através das mídias. Então, mas no geral, tudo isso nos leva a crer que as raízes de todo esse mal que ainda impera no mundo inteiro têm raízes na formação moral da pessoa, das criaturas. Porque se formos analisar o nosso cenário, vamos observar e constatar que houve um avanço muito grande na área da tecnologia, do conhecimento. Tudo se transformou muito rápido. As tecnologias estão sendo cada vez mais desenvolvidas, de modo que o homem hoje pode viver muito mais usufruindo dessas facilidades. Mas, por outro lado, vemos ainda muita dor e sofrimento, como acabamos de falar. E por que tudo isso? Porque ainda falta um progresso a ser realizado. E isso Allan Kardec nos deixa muito claro na obra Gênesis, né? Então ele vem nos dizer lá no capítulo 18, no item 19, que somente o progresso moral pode assegurar a felicidade do homem na terra, pondo um freio às suas más paixões. Só ele fará reinar entre os homens a concórdia, a paz, a fraternidade. Então, isso é que está faltando para toda a humanidade. Esse progresso moral, que se houvesse já um equilíbrio entre essas duas asas, que Emmanuel nos fala muito bem lá no livro Consolador, né, para que a gente possa atingir um dia a perfeição que nos está destinado desde a nossa criação como espíritos imortais que somos. Mas sabemos que nada dá um salto tão grande. Primeiro, os mundos desenvolvem, junto com seus habitantes, o intelecto. É verdade, porque é importante. Mas, paralelamente a esse progresso, existe o progresso moral, onde estão enraizadas as virtudes, tudo aquilo de bom que o ser humano tem dentro de si em estado de germe. Então são essas qualidades, essa centelha divina que cada um já traz dentro de si e que aguarda o momento do despertar, através das emoções, dos sentimentos voltados para o bem, para o amor, para a paz. E esse progresso, então, portanto, está muito lento. E daí vem, então, os momentos difíceis, porque são as revoluções morais que Kardec nos fala nessa obra. Então, na questão 629 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos orientam que a moral é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem e o mal, e funda-se na observância da lei de Deus. Então, se vivêssemos em conformidade com as leis divinas, certamente que o mal já não prevaleceria mais nesta terra. Mas isso é um processo lento, porque depende do esforço de cada um de nós. E aí Kardec, então, continua nos dizendo que um dia compreender-se-á que esse ramo da educação, que é a educação moral que ele está falando, tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual. Numa palavra que é uma verdadeira ciência. Então, quando nós nos preocuparmos também
com a evolução moral, com a educação moral, poderemos também levar o nosso planeta a um novo patamar na hierarquia dos mundos mais elevados. Então é isso que falta para nós. E onde desenvolver toda essa educação moral? É claro que ela não acontece apenas na escola, mas ela é realizada sobretudo no lar. O lar assume o papel da mais importância quanto à educação moral das nossas crianças e de todas as pessoas que lá convivem. E a gente fazendo o evangelho, né? Quantos homens de bem se fará, né? Quanto essa música ela diz que haverá uma transformação muito grande quando você tem bons pensamentos, você tem bons propósitos de vida, né? Tem bons comportamentos, e o Evangelho vai nos trazer essa moralidade que a gente tanto necessita, né? E é como Jesus nos dizendo, né? Que aqueles filhos que confiaram, que nos foi confiado, a nossa família, né, reunida, o bem que a gente precisa transferir para eles, porque nós sempre servimos de modelo àqueles que nos seguem, né? Pois é no lar que os espíritos se reencontram, na condição de pais, filhos e irmãos. E nesse ambiente são oferecidas oportunidades de desenvolver sentimentos afetivos, possibilitando exercitarem a fraternidade, a solidariedade, os sentimentos derivados do amor. Por isso, nos afirma o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 110, que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura recebe as bases do sentimento e do caráter. Esse trabalho no lar deve ser realizado ao lado de Jesus. É claro, Jesus conosco no nosso lar, podemos realizar aquela harmonia, aquela fraternidade que tanto necessitamos encontrar na sociedade que atuamos. Daí a importância e urgência de trazer Jesus para dentro do nosso lar através do Evangelho. Ore pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em preces me buscavas. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de se melhorar. É o instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves
Então, o nosso lar assume o papel da mais alta importância na formação moral, espiritual, intelectual também dos nossos filhos, daqueles que Deus confiou a nós. Então, nós temos a obrigação, nós temos a missão de fazê-los chegar até Deus. E uma forma mais fácil, mais suave, certamente será com Jesus do nosso lado, no nosso lar. Então, na obra Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito Néio Lúcio, no prefácio do livro, o espírito Emmanuel vem nos dizer que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou doador de faculdades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Quando a criatura atinge o ápice desse entendimento, ama o tempo que lhe orienta o modo de ser, mas não se restringe às reuniões concesionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde então Jesus possa controlar as paixões, corrigir as maneiras e inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Então ele finaliza dizendo que quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então, como é importante trazermos Jesus para o nosso lar, para que Ele possa nos auxiliar a controlar as nossas paixões, as nossas emoções e a nos inspirar bons pensamentos, bons propósitos, e assim continuarmos a nossa longa jornada rumo à perfeição, à plenitude. Com certeza, a caminhada ao lado de Jesus será muito mais leve, mais suave. E ainda seguindo essa obra fantástica de Jesus no Lar, no primeiro capítulo, então Jesus reúne-se na casa de Pedro para lhe falar da importância e necessidade de se implantar o culto do Evangelho no lar, salientando que a paz, a harmonia e a fraternidade que queremos começam no lar. Então, Jesus costumava sempre estar nos lares, junto às famílias dos apóstolos. E nesse dia, Jesus se reuniu com Pedro e estava ali toda a sua família. Então, nesse diálogo de reflexão com o apóstolo, por meio de perguntas e respostas, que era peculiar aos seus ensinos, destacamos as seguintes orientações de Jesus a Pedro. Então, ele disse que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Olha que indagação profunda de Jesus. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo?
associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Reflexões profundas para Pedro naquele momento e para nós hoje. Todos nós ansiamos pela paz. Queremos paz, queremos viver em harmonia, mas Jesus fala, e ele é bem claro nessa mensagem, como querer a paz das nações se a gente não consegue ter paz na nossa casa, que é tão pequena, no nosso lar, entre quatro paredes? Como querer amar as pessoas de fora que estão longe de nós se a gente não consegue amar aqueles que estão junto conosco, nas lutas de cada dia? E muitas vezes não conseguimos amar nem a nós mesmos. E como almejar esse amor mais distante? E como dizer que nós amamos o nosso Pai, se nós não nos amamos, muitas vezes não amamos o nosso próximo? Então é uma reflexão para nós nesse momento. E Pedro, então aí ele disse: Pedro, assentamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Olha que lindo isso. E ele continua: o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Ele fazendo uma alusão ao seu nascimento naquela manjedoura, com tanta simplicidade. Então ele diz que o evangelho dele iniciou lá, naquele momento, naquela reunião familiar, junto com os animais. Diante dessas considerações, então, Pedro responde a Jesus: faça como quiser, mestre. Façamos isso, então. E Jesus, então, reúne a família, abre os escritos evangélicos, então, e dá início, naquele dia, ao primeiro culto do evangelho no lar. Foi nesse momento, com todos os participantes da família de Pedro. E daí por diante, nós seguimos e devemos seguir esse exemplo de Jesus, para que Ele possa ficar conosco sempre, nos intuindo, nos fortalecendo a nossa fé, nos dando esperança em dias melhores. Mas é preciso que abramos a nossa casa, abramos o nosso coração, para que Ele possa ficar conosco. Joana de Ângeles, em uma mensagem cujo título é Jesus Contigo, ela nos diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura sobre o Evangelho, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem invariável. Estende a tua casa cristã, a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas planícies do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia com a lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho dos teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova.
examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Esse é retirado do livro Mestre de Amor. Então, uma noite só, para que Jesus possa pernoitar conosco e permanecer conosco, porque a sua energia sempre estará conosco, onde quer que estejamos. E no momento da prece, é muito mais importante que entremos em sintonia, é o momento que estamos em sintonia da espiritualidade, dos espíritos elevados, dos nossos protetores, dos nossos anjos de guarda, enfim, o nome que queiramos dar. Mas o certo é que nunca estamos sozinhos. Esses abnegados espíritos estão sempre conosco, nos dando força, coragem, para que possamos continuar a nossa jornada evolutiva, com fé, coragem e muito amor em nossos corações. É uma caridade, né, que estamos praticando para com aqueles que vêm em busca do nosso afago, né, do nosso abraço, e que deve permanecer sempre nas nossas vidas, né? Que a caridade é um dos princípios fundamentais da nossa doutrina espírita, não é? Vários espíritos se manifestaram sobre a validade e conveniência da reunião em torno do Evangelho de Jesus no lar. Então, o Espírito Emmanuel vem nos dizer que o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibra em 4 paredes, em um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Bezerra de Menezes também nos diz: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao tempo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. André Luiz nos diz: os espíritas, e em particular os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar, pelo menos semanalmente. É aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa, visando aos estudos da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, sob a cobertura moral da oração. Então, vejam, meus queridos irmãos, a importância que é instalarmos o Evangelho do lar na nossa casa, uma vez por semana. Então, é muito importante que nós nos propusemos a realizar, a acender essa luz em nosso lar, e para que ela possa ficar permanentemente acesa, nos irradiando amor, irradiando paz, irradiando harmonia, não só para nós, do nosso lar, mas para todo o seu entorno. Todas as pessoas que se aproximarem da nossa casa vão receber essas energias, porque isso é uma proteção espiritual que nós fazemos ao implantar o Evangelho no lar em nossa casa. É uma proteção espiritual para que sejamos sempre protegidos de todos aqueles males que assomam o mundo. Então, que possamos pensar nessa importância e buscar todos os recursos que temos para fazer acontecer esse momento sublime
pelo menos uma vez na semana, e são só meia hora. Então, quais são os benefícios? Quais são os benefícios que receberemos com a implantação do Evangelho no nosso lar? Harmonização do ambiente familiar. Vai facilitar muito essa harmonização, essa paz, essa alegria. Isso tudo irá ocorrer. A prática regular promove a paz, a compreensão e o fortalecimento dos laços entre os participantes. Proteção espiritual. Cria-se um campo energético elevado que repele influências negativas e favorece a presença de espíritos amigos. Desenvolvimento moral e espiritual. O estudo do Evangelho ajuda na assimilação dos ensinamentos de Jesus, incentivando uma postura mais ética e compassiva diante da vida. Então, essa proteção espiritual, meus irmãos, é muito importante. Porque da mesma forma que nós protegemos a nossa casa materialmente, nós precisamos muito mais da proteção espiritual. E essa luz que o Evangelho nos faculta, cria, então, essa proteção, essa barreira, para que muitos espíritos que estão nessas zonas de sofrimento, que estão ainda na ignorância e que estão aqui ao nosso lado, muitas vezes querendo entrar na nossa casa para lançar a discórdia, as obsessões que muitas vezes ocorrem por conta disso, porque ficamos vulneráveis sem essa proteção espiritual. Por isso que a prece é muito importante. E analisando, agora eu me lembro da obra Os Mensageiros, de André Luiz, aonde eles colocam, né, uma situação e Aniceto explica muito bem para André Luiz que eles estavam em missão aqui na Terra e eles observando muitos vultos escuros que caminhavam para um lado e para o outro, tentando se aproximar da casa que eles estavam, uma casa onde a oração, aquela família cultivava a oração. E daquela casa eles não podiam chegar perto. Eles sentiam como que um choque. Cada vez que eles tentavam se aproximar, eles saíam correndo. E aí então Aniceto explica para André Luiz sobre essa proteção que a gente recebe em uma casa que ora. Eles não conseguem chegar. Então nenhum mal se aproxima. Por quê? Porque essa barreira espiritual está constantemente ali, enquanto as pessoas que ali estão comungarem desse ideal elevado, através da oração, através dessa reunião familiar, então essa casa estará protegida. E essa luz jorrará em todo o seu entorno, de modo que essa é a importância fundamental de estabelecer esse processo de oração, de comunhão espiritual através do Evangelho de Jesus no lar. Então é bem simples. Então primeiro escolha um dia na semana, um horário fixo, para que todos os membros daquela família possam estar presentes. Isso é muito importante. E estabelecer essa disciplina do dia da semana e o horário pré-estabelecidos, e que seja respeitado esse momento. Porque a espiritualidade, com certeza, naquele dia e naquela hora, estarão presentes na casa para o Evangelho. E depois, então, vem a preparação do ambiente, que também é muito importante. Buscar um lugar adequado, pode ser na sala, no quarto, na varanda, enfim. Isso fica a critério da família. O melhor local que se adequarem. Melhor local, que se sentirem bem. Então vamos escolher esse local, vamos preparar uma jarra com água, colocar sobre a mesa,
para que seja fluidificada pelos espíritos que estarão junto com aquela família. E depois disso, tudo preparado, então inicia o Evangelho com uma prece simples, mas que fale ao coração de todos, para que possam todos entrarem em sintonia com a espiritualidade maior, com Jesus. E aí então, logo depois, faça a leitura e a reflexão de uma página do Evangelho, ou então de qualquer uma das obras complementares de Emmanuel, bem lembrado. Pode ser Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. Enfim, aquelas obras que todos nós já conhecemos, que são utilizadas por quase todas as pessoas que praticam o Evangelho no lar. E aí, depois dessa leitura, abre-se um tempo para que aquela família, qualquer pessoa, faça os comentários, deixem aberto para que todos se sintam à vontade para fazer os seus comentários, as suas reflexões. E depois de tudo isso, então, uma pessoa pode fazer a prece final, também com simplicidade, mas com bastante sentimento, agradecendo a presença dos bons espíritos e pedindo força e coragem para enfrentar os desafios da vida. E pode ser feito também vibrações em favor do planeta, em favor das pessoas que sofrem, em favor da paz, do equilíbrio, de tudo que existe, né? Da humanidade, da família. Enfim, esse momento é muito especial, dessas vibrações dirigidas com os pensamentos voltados para Deus, para Jesus e toda a espiritualidade. E a nossa gratidão a todos por assistirem, né? Compartilhe esse vídeo. E a nossa gratidão muito especial ao SEAC, né? Por esse convite, por esse honroso convite para que nós falássemos um pouquinho do Evangelho de Jesus, falássemos do Evangelho no lar, que é tão importante para nossas vidas. Fiquem todos com Deus. A nossa profunda gratidão por esse momento tão especial. Por isso nós rogamos a Deus, a Jesus, nosso amado Mestre, que envolva toda a equipe do SEAC e todos os participantes que estão conosco sintonizados nesse momento, que esteja sempre firmes diante dessa tarefa maravilhosa, que é levar a mensagem de Jesus no nosso lar, que é tão importante para todos nós. Deus os abençoe, proteja e ilumine. Deus abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja.